Crianças estão sendo inundadas de material sexual e estão sendo pressionadas para aceitarem uma nova visão marxista sobre história e raça nas escolas. Isso é parte de um sistema sendo promovido pelos sindicatos dos professores. Isso é o que diz Rebecca Friedrichs, fundadora do Pelas Crianças e o País nos Estados Unidos e autora do livro Enfrentando Golias. Durante sua carreira como educadora e representante de sindicatos, Friedrichs viu o que chama de táticas, ameaças e engodo usados para avançar em uma agenda contra os pais e utilizar crianças para fins políticos em seu país. O jornalista Joshua Phillips, do Epoch Times, mídia irmã da NTD, conversou com ela. A seguir, neste episódio especial, você conferirá destaques dessa entrevista em português. Vale refletir também quanto à situação que ela descreve nos Estados Unidos. É similar a muitos relatos ouvidos também no Brasil. Olá, Rebeca. Obrigado por conversar conosco. É ótimo estar aqui. Seu filme, seu próximo documentário, de quem afinal são as crianças, você fala desse argumento de que as crianças estão sendo tiradas, de certa forma, dos seus pais, essencialmente pela escola, pelo sistema. É uma declaração forte de se fazer, questionar de quem são as crianças. Quem está tirando as crianças dos pais? Na América, sabemos que as crianças pertencem aos pais. Deus as deu para os pais, e os pais deveriam criá-las e educá-las, mas nosso sistema agora, que é administrado pelos assim chamados sindicatos dos professores, acredita que a criança pertence ao Estado. E eu não acho que isso é exagero. Olha só o que está acontecendo no nosso país agora. Temos um governo que diz que nossas crianças precisam usar drogas experimentais, e temos um governo que diz que as crianças são obrigadas a usar máscaras ou não podem ir à escola. Tem muito sobrepeso do Estado e os sindicatos dos professores são uma boa parte disso. Então, de quem são as crianças? Minhas. Elas pertencem aos pais. Mas estamos em uma guerra agora por nossas crianças, devido aos sindicatos dos professores e outros grupos de interesse que acham que as crianças pertencem ao Estado. Tem muito o que falar aqui. Essa declaração de que querem tirar as crianças dos pais e os pais estão em conflito com essas organizações. Como poderíamos ver casos disso acontecendo? Isso já acontece há muito tempo. Começou há mais de 100 anos atrás. Gente que quer muito minar nossa República Livre. É difícil de acreditar que alguém iria querer minar a liberdade, mas é verdade. Então, no meio, para o final do século XIX, primeiro, a Associação dos Professores, que começou com esses ótimos professores que queriam promover a virtude e coisas boas para as crianças, foi infiltrada. E foi infiltrada por esses chamados sindicatos, que realmente queriam mudar a América. Então, não são mesmo professores, não são mesmo sindicatos, eles se disfarçam disso. Por quê? Porque todo mundo confia nos professores, confia nos sindicatos. Então, por que não ficar por trás de uma máscara confiável? Então, eles vieram, infiltraram e fizeram isso, porque se você representa os professores, agora você tem acesso às crianças. Nossos fundadores nos diziam que o único jeito de manter uma república livre é com cidadãos bem educados e moralizados que possam se autogovernar. E essas pessoas queriam minar nossa república. Então, o que fizeram? Tinham que destruir o sistema educacional e tinham que minar a moralidade. E é o que fizeram. Infiltraram nossas escolas. Começaram fazendo coisas como tirar o método fônico. Crianças aprendem com o método fônico. Já ensinei pré-escola e primeira série. É com o método fônico que se aprende. Mas trouxeram o método global e um monte de coisas que não estavam provadas. Aí, de repente, nossas crianças não sabem ler e elas têm dislexia e outros problemas. Não teríamos esses problemas se não tivessem cancelado o que já era testado e funcionava. Então, eles minaram o sistema educacional, minaram as ciências, reescreveram o método científico, fizeram todo tipo de coisa para, literalmente e de propósito, trazer caos para nosso sistema educacional. Então, não é ciência de foguete ensinar uma criança a ler, ensinar ciências e história de forma precisa. Mas agora estamos trazendo coisas como o projeto 1619 e ensinando mentiras para nossas crianças. Por que faríamos isso se quiséssemos um sistema educacional ótimo? É porque essas forças que entraram nos nossos sindicatos não querem que tenhamos um ótimo sistema educacional, não querem que nossas crianças tenham moralidade, querem virar isso de ponta cabeça para que possam virar de ponta cabeça toda a estrutura de uma república livre e nos transformar para, sabe, um país socialista ou um país comunista. Por que iriam querer fazer isso? Não faço ideia, mas eu vejo o resultado do que fazem.
but I see the results of their efforts. Eu sei que o John Dewey, o pai da educação moderna, isso foi dito publicamente quando ele estava tentando fazer esse tipo de desmantelamento do método fônico e da leitura, etc. Mas, falando dos sindicatos, tendo esse tipo de agenda nefasta, sabe, muita gente diz, os sindicatos representam os professores, eles trabalham por remuneração justa, sabe? O que tem de errado com os sindicatos? Muita coisa errada com os sindicatos e eles não representam os bons professores. Eu ensinei por 28 anos. Ainda estaria ensinando se não fosse por toda a corrupção que os sindicatos arrastaram para nossas escolas. Eles literalmente minaram nossa habilidade de ensinar bem. Os professores, a maioria, não sabem disso. Os sindicatos estão por trás das políticas de disciplina da era Obama, que transformaram nossas salas de aula em zonas de guerra. O motivo pelo qual as crianças não são mais disciplinadas de forma apropriada é pelos sindicatos. Então, como estão representando os professores quando 95% do trabalho de ser um professor é administrar a sala de aula? Se você administra a sala de aula e as crianças estão comportadas, e estão ouvindo, e estão todas envolvidas, você consegue ensinar. Bom, eles destruíram completamente isso. Tem professores que estão levando surras das crianças. Tem professores que não podem ensinar muita coisa, porque tem tanto barulho e interrupções nas salas de aula, porque não podem trazer disciplina para as crianças. Esse é só um exemplo. Depois ainda tem a sexualização de nossas crianças. Eu não conheço um professor que concorde com essa educação sexual radical abrangente. Uma vez que tenham visto a ementa, uma vez que tenham visto o abuso infantil que está nessa grade curricular, não tem um professor que concorde com isso. Mas esses professores não sabem que seu sindicato é quem está injetando isso nas nossas escolas, fazendo lobby por isso, ajudando a escrever as leis, elegendo gente para aprovar essas leis. Então, saibam ou não, os professores estão financiando o fim de sua própria profissão, a catástrofe de nosso sistema educacional. Estão financiando a catástrofe das crianças. E se você for até mais fundo, os sindicatos dos professores apoiam o aborto. Então, por que você iria querer dar dinheiro para uma organização que estaria matando seus próximos clientes e consumidores? Então, professores não estão encontrando emprego? Seus sindicatos também estão apoiando isso, porque estão destruindo o cliente. Eu posso falar 1 hora aqui das diferentes coisas que os sindicatos estão fazendo para realmente não só causar dano a professores, mas também nos trazer uma imagem ruim. Porque o povo americano está realmente começando a pensar que professores são essas pessoas horríveis e radicais que vão ensinar nossas crianças a se odiarem pela cor de sua pele. Eu não conheço um professor que pense desse jeito. Vamos aprofundar aí, porque acho que muitos pais veem essa educação incrivelmente sexualizada, veem o que está sendo ensinado na escola, vemos vídeos de professores sendo expulsos. Mas você está dizendo que não são os professores a questão, que são os sindicatos. Quero que entremos nisso porque você colocou esse pessoal numa saia justa. Mas você também foi parte do sistema por um tempo. Você foi professora por muitos anos. Foi próxima dos sindicatos, trabalhou com eles. O que mudou? Para mim, não foi tanto que mudou. Quando eu era estagiária, como professora assistente, eu vi uma professora coagindo criancinhas todo santo dia. Ela chacoalhava eles, agarrava, gritava no rostinho deles. Era quase sempre uns menininhos muito jovens e adoráveis que não paravam quietos. E ela gritava com eles. E estavam na primeira série. A altura não chegava à cintura da professora. Fui falar com ela e fiquei aterrorizada. Daí fui até a superintendente e disse, olha, tem abuso infantil aqui e eu tenho que avisar. O que dá para fazer? Ela sentou comigo e disse, é hoje que você vai aprender sobre os sindicatos. Eles estão protegendo essa professora e nosso distrito não consegue demitir ela. E daí eu ficava vendo, enquanto aquela mulher continuava a ensinar e a abusar das crianças todo ano, até ela decidir se aposentar. Achei aquilo maluco, que todas aquelas crianças estavam sendo prejudicadas todo ano e elas não estavam aprendendo de alguém que gritava com elas o dia inteiro. Quando eu virei professora, você assina um contrato na hora com o sindicato e recebe a carteirinha, etc. E eu disse, não obrigada, não quero entrar. E eles responderam, se você quer ensinar, você vai assinar, você vai ter que pagar.
Eu não entendi na hora, mas descobri com o tempo que ninguém tem que ser membro e pagar mensalidade. Mas naquela época era obrigatório aceitar que eles te representassem e tinha que pagar taxas. Então eu estava pagando várias centenas de dólares por ano em taxas para uma organização que me representava e eu não queria que me representassem. Eu pensava que aquilo era inconstitucional e simplesmente imoral, mas ainda precisei fazer. Eu continuei a pagar as taxas e por volta da metade da minha carreira eu já tinha percebido que eu e meus colegas não concordávamos com o que estávamos fazendo. Por exemplo, tentando destruir a liberdade educacional das famílias. Então, me tornei representante de sindicato porque pensei, ok, eu tenho que pagar, então vou ser membro, pagar um pouquinho a mais e vou ter uma voz. Porque eu não tinha nem voto, já que não era membro. Então, passei a ser representante. Atuei por 3 anos como representante no meu distrito. Eu era secretária no nível local. Daí, comecei a ir para conferências da alçada estadual. Foi aí que meus olhos... Esses sindicatos não estavam aí para defender professores de qualquer jeito ou sentido. Estavam lá para nos usar para financiar uma agenda muito radical que chamavam de progressista, mas é regressista, para dividir a América. Dividir e conquistar é o objetivo deles. Sexualizar as crianças para minar a estrutura da família. Tudo o que os sindicatos estavam fazendo tinha tudo a ver com política e nada a ver com professores. Eu ia nessas reuniões e tentava conseguir ajuda para meus alunos especiais ou qualquer que fosse a dificuldade. A resposta era sempre não, sempre me intimidavam. Comecei a conhecer outros professores na alçada federal. Eles estavam tentando combater a educação sexual porque os sindicatos enfiaram isso goela abaixo fazia uns 30 anos. Estavam se opondo a isso e diziam, queremos proteger as crianças. O que acontecia com eles eram barrados dos comitês, humilhados. Se eles fossem falar no pódio, alguém barrava eles quando iam subir no palco. Isso é coisa de mafioso. Então, isso abriu meus olhos. Uma vez que tinha atuado como representante de sindicato e visto de dentro o que estava acontecendo, eu também tentei salvar alguns empregos. Muitos professores iam perder o emprego quando a economia piorou na época do Obama. E como representante, eu falava com os professores e dizia, ei, se todo mundo cortar o salário em 3%, conseguiríamos manter todo mundo empregado, manter o número de alunos para salas, ajudar nossa comunidade. Era uma comunidade de baixa renda. Por que não ter essa solidariedade com a comunidade? É isso que os sindicatos deveriam fazer, não é? O sindicato não queria nem saber. Incomodei por 6 meses e o presidente do sindicato me disse, Rebeca, vamos cuidar desses professores. Os que iam perder o emprego, ele disse, nós vamos dar uma palestra para eles sobre conseguir mais seguro-desemprego. Todos eles foram demitidos. Os alunos por sala aumentaram numa comunidade de baixa renda. Todo mundo estava devastado e os sindicatos ainda deram um jeito de dizer que foi culpa do distrito. Não foi. A própria superintendente me disse que conseguia segurar os empregos com a redução de 3%. Então, esses sindicatos não representavam os professores. Alguns professores ainda acham que representam. Estão muito confusos, muito enganados. Não representam professores. É o oposto e prejudicam muitos professores. Você passou de ser alguém que estava incomodada com os sindicatos para ser alguém que dizia, bem, vou entrar e ver se faço a diferença. Você virou parte do sistema, representou os sindicatos e viu o que acontecia, e daí se opôs de forma bastante intensa. Com certeza. E qual foi o momento? O que aconteceu para dar esse clique e dizer, tenho que fazer alguma coisa sobre isso, com esse sistema não dá? It was 2 things. I was at a state level. Foram 2 coisas. Eu estava em uma reunião estadual de líderes do sindicato e estávamos em uns 300 naquela sala e uma professora corajosa se levantou. Eu não conhecia ela e ela levantou e disse, estou representando meus amigos professores e estamos muito preocupados que vocês ficam gastando o nosso dinheiro com política. Como podemos ter uma voz? Nos dê uma voz para vocês não ficarem gastando o nosso dinheiro com política. Imediatamente naquela sala, a Lili Scâncio Garcia, que era vice-presidente nacional, e outros líderes estavam no palco. Todos se juntaram desse jeito, meio valentão, sabe? Contra essa professora. E na plateia tinha outros ativistas que foram à volta dela e ficaram cercando ela.
Eles não encostaram nela nem nada, só intimidaram ela. Eu nunca vou esquecer, ela afundou na cadeira, enquanto eles ficavam dizendo para ela e para todo mundo, se você não pensa do jeito que o sindicato pensa, tem muita coisa errada contigo. Pensamos do jeito certo. Basicamente disseram que era do jeito deles ou rua. Aquela professora, ela ficou completamente muda, e o que me impressionou mesmo foi que todos os professores daquela sala estavam em silêncio absoluto, em pânico. Eu sabia que pessoas perto de mim estavam assim, com medo demais para dizer qualquer coisa. É uma vergonha para mim que eu não disse nada. Eu falava fazia anos, mas eu estava com tanto medo, tão chocada por aquele jeitão de máfia, que eu só fiquei sentada em silêncio e saí daquela sala, naquele dia, como uma pessoa diferente. E entre aquilo e o episódio em que não seguraram um emprego com uma reduçãozinha salarial e ao invés deixar um monte de gente desempregada, nessas duas coisas eu decidi, vou começar a escrever sobre isso para expor quem essa gente é na verdade. E comecei a escrever artigos. Não sabia nem como expor eles. Eu escrevia e enviava para jornaizinhos locais e eles acabavam no nível nacional e online. E em 6 meses eu era a principal reclamante em um processo federal que estava indo para a Suprema Corte dos Estados Unidos contra os sindicatos. E eu acho que o motivo pelo qual eu era uma boa reclamante é porque eu estava lá dentro, sabia exatamente as táticas, sabia das mentiras, conhecia a manipulação e eu sabia que eu estava certa. Então eu podia ir lá e dizer o que eu vi e ninguém conseguia questionar. Ainda me pergunto se tem como eu debater com Randi Reingard. Eu ia adorar. Eu acho que ela não encara, porque ela sabe que eu sei a verdade. Você disse que os sindicatos são mentirosos, que manipulam. Como eles trabalham? Os sindicatos usam táticas de medo, de intimidação e isolamento para controlar os professores. Então eu vou te contar uma história de como mentem. Eu era professora para o 5º ano. Eu ensinava na Califórnia e estavam falando de um sistema de vouchers. Não estou dizendo que vouchers são a resposta, mas os pais queriam mudança, queriam colocar os filhos em escolas de sua escolha. Não queriam os filhos doutrinados, sexualizados, etc. Estavam tentando propor vouchers. Em cada reunião que tinha, o sindicato entrava. Então eles chegam, o diretor sai e todo mundo preso tem que ouvir o sindicato. E depois o diretor volta quando eles acabarem. Você está travado ali. Eles vêm toda semana e nos dizem que esses vouchers são do mal, que temos que derrotar esses vouchers. Vocês sabiam que se aprovarem os vouchers, vocês professores vão ter que usar vestidos até o tornozelo? Os homens vão ter que usar terno todo dia. Claro que não tem nada errado com isso, mas estavam mentindo para os professores, dizendo que se os pais pudessem escolher o trabalho, ia mudar e que isso ia destruir escolas públicas e iam perder o emprego. Que mentira! As coisas podem mudar um pouco, os professores podem ir ensinar numa situação melhor, mas não ia destruir os empregos de ninguém. Então assustaram os professores e daí começaram a colocar toda essa pressão na gente. Vocês têm que trabalhar para derrotar os vouchers, ir de porta em porta e dar panfletos, precisam telefonar. Sou uma pensadora independente, então encontrei um debate sobre vouchers. Fui assistir. Ouvi os dois lados, que tinham argumentos muito bons. Tinha a mente aberta, então saí dali meio dividida, mas pesando mais para os vouchers. E daí eu chego na próxima reunião da escola, a representante do sindicato chega e começa a nos falar de todos os males dos vouchers. Passa um abaixo-assinado e todo mundo tem que assinar e ponto final. Eu só passei para a pessoa do lado e não assinei. Ela para e diz, por que você não assinou? Eu disse, bem, eu acho que vouchers podem ser uma boa ideia, porque dá escolha para os pais e pode proteger as famílias. E passei para o lado. E lá na frente de todos os meus colegas, ela disse, você é uma direitista radical. E eu pensei, beleza, se é radical eu defender o que é certo para as crianças e os pais, então eu vou fazer isso todo dia. E pelo resto daquele ano, os representantes do sindicato não falavam comigo, me isolaram. Eu era como a praga e isso deixou outros professores com medo de falar. Então, depois daquela reunião, vários professores vieram falar comigo depois que o sindicato saiu e falaram, concordamos com você. Eu perguntei por que não disseram nada. Os professores sempre têm a mesma resposta. Eles têm medo, estão em pânico de falar, então ficam quietos, ficam em baixa.
A maioria das pessoas que denunciam o que está acontecendo nas escolas descobre a partir dos professores que dizem: não fale meu nome, porque tem medo de perder o emprego ou serem tratados como a praga o dia todo. Querem fazer parte, e é assim que os sindicatos controlam os professores. Isso é tudo por hoje no Jornal da NTD. Somos uma